Imagine um momento em que um simples mortal ousa desafiar o Criador do universo. Não em um ato de rebeldia, mas em um apelo sincero por justiça. No capítulo 18 do livro de Gênesis, assistimos a um dos diálogos mais intrigantes e profundos da Bíblia, onde Abraão, com coragem e humildade, intercede pela cidade de Sodoma. Ele tenta salvar os justos que possam existir ali, negociando com Deus em uma conversa que carrega implicações morais e éticas que ecoam até hoje. Mas será que este diálogo é apenas uma lição religiosa? Ou há algo mais profundo a ser explorado? Nesta análise, vamos mergulhar de cabeça nos versículos 22 a 33, decodificando suas camadas de significado, desvendando as complexidades da justiça e moralidade presentes no texto, e abordando essa passagem com um olhar crítico e imparcial. Se você já se perguntou sobre o que realmente significa justiça, ou como a misericórdia pode moldar nosso entendimento do certo e do errado, este vídeo é para você. Fique conosco até o final, porque vamos explorar juntos essas questões universais de uma forma que você nunca viu antes. Gênesis 18, 22, 33. Almeida Revista e Corrigida. Versículos 22. Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. 23. E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? 26. Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. 27. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. 28. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45. 29. E continuou a falar-lhe, e disse: Se porventura houver ali 40, e disse: Não o farei por amor dos 40. 30. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se eu falar, se porventura houver ali 30. E disse: Não o farei, se achar ali 30. 31. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. E disse: Não a destruirei por amor dos 20. 32. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se eu falar ainda só esta vez, se porventura houver ali 10. E disse: Não a destruirei por amor dos 10. 33. E retirou-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar. Análise crítica e imparcial. Contextualização. Esses versículos estão no contexto da narrativa em que Abraão, ao ser visitado por 3 homens, um dos quais é geralmente interpretado como uma manifestação de Deus, é informado sobre a iminente destruição de Sodoma e Gomorra devido à sua maldade. Em resposta, Abraão inicia uma negociação com Deus, tentando garantir a salvação da cidade se nela forem encontrados justos suficientes. Análise de conteúdo. O diálogo entre Abraão e Deus é um dos mais marcantes da Bíblia, pois demonstra uma dinâmica única entre a divindade e um ser humano. Abraão se posiciona como intercessor, tentando apelar à justiça divina em favor dos justos que possam residir em Sodoma. Ele começa sugerindo a existência de 50 justos, e ao longo do diálogo, gradualmente diminui o número até 10. Essa negociação pode ser vista como um exemplo de empatia e preocupação com a vida humana, refletindo a crença de que a presença de um pequeno número de justos poderia justificar a salvação de uma comunidade inteira. Interpretação impessoal. O texto pode ser analisado sob várias perspectivas, tanto religiosas quanto literárias. Do ponto de vista literário, a passagem é rica em simbolismo e caráter dramático. Abraão é retratado como um homem que, embora reconheça sua humildade, sou pó e cinza, ousa desafiar, questionar e negociar com Deus, algo que é notável para o contexto cultural e religioso da época.
Justiça e moralidade. Um dos temas centrais aqui é a justiça. Abraão não questiona a punição dos ímpios, mas sim a possibilidade de os justos sofrerem o mesmo destino. Essa preocupação ecoa um princípio ético que transcende as particularidades religiosas. A ideia de que a justiça deve ser individualizada e que os inocentes não devem sofrer pelas transgressões dos outros. Abraão apela para a justiça de Deus, mostrando que a misericórdia é um aspecto crucial da justiça divina. Diálogo com o divino. O fato de Abraão conseguir negociar com Deus, ou pelo menos engajar-se em uma discussão, pode ser interpretado como um sinal de que a tradição bíblica vê a relação com o divino como algo interativo. O ser humano não é apenas um sujeito passivo que recebe comandos, mas alguém que pode interagir, questionar e buscar entendimentos mais profundos sobre a natureza do certo e do errado. Crítica literária. Do ponto de vista literário, o diálogo é uma construção poderosa que reflete a tensão entre o humano e o divino, o temporal e o eterno, o justo e o injusto. É um exemplo de como a narrativa bíblica, ao longo de seus textos, busca explorar questões profundas da existência humana, como o problema do mal, a justiça e a misericórdia, por meio de diálogos que parecem simples, mas que carregam camadas de significados. Conclusão. Esses versículos, embora curtos, capturam uma grande complexidade moral e teológica. A negociação de Abraão pode ser vista como uma forma de meditação sobre a justiça e a responsabilidade coletiva, temas que permanecem relevantes em debates filosóficos e éticos até hoje. Analisando a passagem de maneira imparcial, podemos reconhecer a profundidade dos temas abordados, sem a necessidade de nos ancorarmos em uma perspectiva religiosa específica. O capítulo 18 de Gênesis, especialmente nos versículos 22 e 33, contém alguns elementos que podem ser considerados polêmicos, tanto do ponto de vista teológico quanto ético e até literário. Vamos explorar essas polêmicas em termos práticos e contemporâneos. 1. Aparente flexibilidade da justiça divina. Uma das questões mais polêmicas nesta passagem é a ideia de que Abraão, um ser humano, consegue negociar com Deus. Isso levanta várias perguntas. Justiça ou capricho? A ideia de que Deus estaria disposto a poupar uma cidade inteira se encontrasse um número específico de justos, inicialmente 50, reduzido até 10, pode ser vista como uma flexibilização da justiça divina. Isso levanta questões sobre a imparcialidade de Deus. Em outras palavras, por que a quantidade de pessoas justas mudaria a decisão de Deus? Isso pode sugerir para alguns críticos que a justiça divina é, de certa forma, negociável ou dependente de circunstâncias específicas. Intercessão humana. A própria ideia de que um ser humano pode influenciar a decisão divina levanta debates teológicos sobre o poder da intercessão e a natureza da vontade de Deus. Em tradições que veem Deus como imutável e onisciente, a sugestão de que a ação humana poderia alterar o curso de um plano divino pode parecer problemática. 2. A destruição coletiva. Culpa coletiva versus responsabilidade individual. Outra polêmica envolve a destruição iminente de Sodoma. A noção de que uma cidade inteira poderia ser destruída devido à maldade de seus habitantes sugere uma forma de punição coletiva. Isso vai contra a ideia moderna de justiça, onde a responsabilidade é geralmente vista como algo individual. Essa visão bíblica pode ser interpretada como injusta ou arcaica em um contexto contemporâneo, onde se espera que apenas os culpados sejam punidos. 3. Moralidade e valores culturais. Diferentes concepções de justiça. A história reflete uma concepção de justiça que pode não se alinhar com os valores modernos, especialmente no que diz respeito à misericórdia e à punição. Para muitos, a ideia de que uma cidade poderia ser poupada pela presença de alguns justos ou destruída pela ausência deles não faz sentido em termos de ética contemporânea, onde a justiça é mais complexa e baseada em processos legais rigorosos. 4. O problema do mal e da injustiça. Por que os inocentes sofrem? A própria necessidade de Abraão negociar a salvação dos justos levanta uma questão maior e mais universal.
Por que Deus permitiria que os justos sofressem junto com os ímpios? Este é o problema do mal. Uma questão teológica que tem sido debatida por séculos. Como um Deus justo pode permitir que o sofrimento atinja aqueles que são inocentes? Esta passagem pode ser vista como uma tentativa de abordar essa questão. Mas para muitos, a resposta ainda parece insatisfatória. 5. Representação de Sodoma. Condenação de Sodoma e as implicações culturais. A passagem é frequentemente citada em discussões sobre a moralidade e as práticas de Sodoma, que tradicionalmente é associada à decadência moral e à condenação de comportamentos específicos. A destruição de Sodoma e Gomorra é, portanto, usada em debates modernos sobre moralidade sexual, o que torna este capítulo altamente polêmico, em contextos onde essas questões são debatidas. Esses elementos tornam o capítulo 18 de Gênesis, especialmente a parte onde Abraão intercede por Sodoma, um texto que pode ser interpretado de várias maneiras e que levanta questões profundas sobre justiça, moralidade e a natureza da divindade, muitas das quais continuam a ser debatidas em contextos teológicos, filosóficos e até sociais hoje. Um abraço do Prof. Day Top News e Education.